Boa tarde a todos. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Me apresentar rapidamente aqui. Eu sou o PRF Campos, sou formado em Direito, foi minha primeira graduação, me tornar policial rodoviário federal. E eu vim aqui a convite da Aviação Moto, dar uma palestra, conversar com vocês. Na verdade não é uma palestra, é um bate-papo bem informal com vocês sobre trânsito. Alguns assuntos vocês pediram para eu abordar, então a gente pode começar. Vamos lá. Primeiro, eu queria falar sobre consciência. Consciência, pela a definição do Aurélio, é um atributo pelo qual o homem pode conhecer e julgar a sua própria realidade. Também pode ser definida como uma faculdade de estabelecer julgamentos morais dos atos realizados e conhecimento imediato de sua própria atividade psíquica. Cuidado com que se executa um trabalho, se cumpre um dever, um senso de responsabilidade ou conhecimento e noção. Mas eu tenho uma pergunta para vocês. Vou perguntar para o Marcelo aqui, que já veio chegado. E consciência no trânsito? O que seria consciência no trânsito para você? Como você definiria? Consciência. No trânsito. Responsabilidade. Responsabilidade. Respeito. Respeito. Você, o que você acha que é consciência no trânsito? Acho que o respeito Para mim, conhecimento. Alguém mais? Vamos lá. Prudência. Acho que o trânsito, o meio direito termina mais ou menos sobre o próximo. Se o direito acaba, então começa no próximo. Hoje falta muito empatia no trânsito. Isso, verdade. Para mim, consciência, quando você fala de trânsito, né? Para mim, consciência, quando você tem consciência de algo, você compreende aquela coisa, você entende a razão de ser dela, ao ponto de, no caso do trânsito, você respeitar as leis de trânsito, independentemente de estar sendo fiscalizado pela polícia, por exemplo, ou pelo DETRAN. Então você entende a importância daquela regra, e você segue ela sem estar sendo observado. Eu tinha uma ex-namorada, às vezes eu estava levando ela para casa, e às vezes de madrugada, e não tinha ninguém na rua. E eu dava certo, mesmo assim. Pode ter ninguém a falar, pô, não tem ninguém para ver essa seta que você está dando. Para que você está fazendo isso? Pô, você tem que fazer isso quando ninguém está vendo, porque aí você cria um hábito, primeiro, de fazer, e você vai fazer sempre. Então, para mim, consciência no trânsito é isso. É você entender o porquê daquela regra existir e aplicá-la, independentemente de estar sendo vigiado ou não. E aqui eu tenho, para conscientizar vocês, eu trouxe alguns dados. E aí eu vou perguntar para vocês, para ver se vocês sabem. 90 pessoas, o que vocês acham que esse número representa para o trânsito brasileiro? Diário. Mortos. Não, mortos. Por segundos. Por segundo é demais. Por minuto. Por minuto também é demais. Hora. Por hora? Por hora. 90 por hora. 90... Pessoas justamente através dos acidentes de trânsito vem a óbito. Cada Isso. 90 pessoas morrem por dia no Brasil. Por dia no Brasil, em decorrência de acidentes de trânsito. Se você pega esse número, 90 pessoas, se você pegasse um avião de médio para pequeno porte, cabe em torno desse número de pessoas, né? Então, se um avião caísse todo dia, ia virar notícia, né? Iam cobrar mudanças, mas já que no trânsito, essas mortes acontecem em todo o território nacional, às vezes uma cidade ali, outra ali, não vira notícia, né? Não gera comoção, mas o número que a gente tem de mortes por dia é enorme. E isso aí é para fazer vocês refletirem. Em 30 mil pessoas, o que vocês acham que representa? Por ano, né? Por ano. 30 mil óbitos por ano que a gente tem no nosso trânsito, né? E 250 mil pessoas. O que vocês acham que esse número representa? São as pessoas que ficam, na verdade, feridas. As pessoas que ficam, de certa forma, debilitadas, né, com alguma sequela, né, às vezes para o resto da vida. E 30 bilhões, o que vocês acham que esse número representa? O Brasil gasta. É o gasto. É o gasto que a gente tem anual para manter. E eu botei essa foto aqui, vocês reconhecem essa obra aqui? Lá em Ribas. Suzano. A Suzano, o investimento, acho que agora eles investiram em torno de 18 bilhões para construir a Suzano, né? Até agora. Pode ser que aumente o investimento.
se você pensar, a gente consegue quase construir 2 Suzanos por ano só de gasto que a gente tem com acidente de trânsito, né? Às vezes assistência social, seguridade, né? Então gera um gasto enorme, é um dinheiro que poderia ser utilizado para diversas outras coisas. Então vamos para a próxima. E a pedido do Renan, né? Renan? Isso. Ele pediu para eu falar com vocês um pouquinho sobre velocidade e as consequências, né? As repercussões jurídicas da velocidade. Eu trouxe primeiro as repercussões administrativas, né? É claro, vocês já conhecem, né? A infração de transitar com velocidade superior à regulamentar. Se isso exceder a 20% da velocidade da via, se tem uma infração média de 4 pontos, é a penalidade de multa. Mas esquece o valor. A velocidade, primeiro, você tem consequência administrativa, a depender da velocidade ou do excesso, você pode ter seu direito de dirigir suspenso, mas não cessa na esfera administrativa a sua responsabilidade por conta de excesso de velocidade. Ela pode se estender para o campo penal e para o campo civil, né, da responsabilidade civil. Eu peguei uma notícia aqui, não me lembro quando foi esse julgado, mas o STJ ele confirmou danos morais e pensão para um condutor que acabou por conta de, agora eu não me lembro se foi consumo de bebida alcoólica ou excesso de velocidade, ele praticou homicídio culposo na direção de veículo. Então, assim, que eu trouxe até um julgado, ó, acidente de trânsito, ação de indenização, atropelamento, seguido de morte da mãe do autor. Então, ele atropelou a mãe do autor e teve que indenizar a família. E não foi barato. Eu nem quis botar o valor ali para mostrar para vocês. Mas a velocidade é algo assim que gera repercussões para você, tanto administrativas, quanto civis, quanto penais. Fora o peso que você vai ter na consciência, né? De, às vezes, ter ceifado a vida de alguém. Então, é algo que você pode carregar para a vida inteira. E, na verdade, eu tinha um vídeo aqui, vou passar depois para vocês. E também pediram para eu conversar com vocês sobre dispositivos móveis, celular, né? Na direção. Alguém aqui, acontece muito comigo, mas alguém aqui de vocês, quando está conversando com alguém no celular e alguém está falando com você ao mesmo tempo, trocando mensagem, né? E alguém está conversando com você, às vezes você escreve aquilo que a pessoa que você está conversando com ela, ao invés de aquilo que você queria mesmo escrever. Já aconteceu? Às vezes você está falando com alguém, você escreve o que você está falando, não o que você queria de fato. Por que isso acontece? Porque a gente, apesar de a gente querer dizer ao contrário, a gente não é multitarefa. A gente não consegue focar e dar a atenção necessária para 2 coisas ao mesmo tempo. Não existe isso. E o celular, principalmente na direção, é claro, tem infração, né? Dirigir o veículo com uma das mãos, aí aqui tem um parágrafo único, que é quando você está manuseando ou segurando o celular, caracteriza uma infração gravíssima, né? Aí a multa é de R$ 293,47. Mas o celular, vou passar um vídeo para vocês com relação ao celular. Só um segundo. Vocês não podiam ter visto isso. Vamos lá. Tem áudio? Isso aqui é um vídeo, mostra imagens de câmeras de segurança numa cidade, se não me engano, na Coreia. Reparem nas pessoas, o que elas estão fazendo. Real. É real. Não desafio. Essa não deu. Só vai a mão aqui também. Essa também não deu.
outro também tá igualzinho. Esse aqui eu acho. E não só. É porque você fala, cara, não só. Isso foi embora. Isso vai ser o Jesus. Alguém consegue traduzir? Então, gente, aí, nesse Aqui vídeo, também. Hã? Aqui também no Brasil é assim. Também. sim, no vídeo aí mostram pedestres, né? Isso aí é só para ilustrar o mal que o celular pode causar quando você está distraído no trânsito, né? O pedestre faz parte do trânsito. Então, imagina você na condição de um veículo distraído, o que pode acontecer? Vamos voltar aqui. E aqui, vamos ver aqui. Eu já botei a colinha, né? 50 km por hora, que é geralmente a velocidade que a gente circula dentro da cidade, né? A velocidade regulamentar, equivale a 13,8 metros por segundo. Quando você para para olhar no celular, se você gastar 3 segundos, você percorreu 39, em torno de 40 metros. Isso para uma criança passar na sua frente, ou qualquer coisa acontecer, né? Alguém dar uma piada brusca e você ter o tempo de reação, é muito pouco. Então, com o aumento da velocidade, por exemplo, na rodovia, 110 km por hora representa 30 metros por segundo. É muito rápido, muito rápido. Então, assim, você estando na condição de um veículo, sua responsabilidade com relação ao uso do celular, né, triplica. Você como pedestre, você tem a responsabilidade de estar atento, né, e se proteger. Mas como condutor, você tem que estar atento a tudo e também você tem a obrigação de proteger os menores, né? Então, tem um outro vídeo que eu trouxe para vocês poderem assistir com relação à velocidade. Parece que é pouco, né? 13 metros por segundo para 15, para 16. Aí eu trouxe um outro vídeo que mostra que 5 km por hora pode fazer uma grande diferença. Você irá assistir mudará a finalidade a respeito de dirigir em alta velocidade, 2 carros iguais, uma 60, outra 65 km por hora, pois em cima da estrada. Os dois motoristas reagem e então, um segundo depois, veio. E as coisas começam a ficar interessantes. Nesse ponto, a diferença é extraordinária. Nos últimos 5 metros de frenagem, a média velocidade caiu para metade. Esse carro está de 2 km por hora no bate. Esse outro também bate, mas somente a 5 km por hora. Portanto, não importa se você dirige bem, 5 km de diferença lá significam 27 km por hora aqui. Por favor, não corra. Então, para vocês verem, né? É matemático, gente, não tem jeito. As velocidades regulamentares, elas existem por um motivo. Tem um engenheiro de trânsito que as define, né? E a gente precisa respeitá-las a fim de evitar tragédias, né? Ninguém quer carregar para si a responsabilidade de ter atropelado alguém e causado uma lesão ou ceifado a vida dela. Então, e também eu falo com vocês um pouquinho sobre direção defensiva. Falei sobre o uso do celular, né? Como ele tira a atenção da gente e como 1 segundo de atenção pode mudar tudo, né? Quando se fala em trânsito. E também eu vim falar com vocês um pouquinho sobre direção defensiva, que é algo que a gente não vê muito em Campo Grande, né? Infelizmente, no Brasil, né? A gente não vê, a gente tem, na verdade, no Brasil, condutores agressivos, eu diria. Aquele condutor que não quer perder, né? Que às vezes dá raiva, eu sei que dá raiva, às vezes alguém te fecha,
e aí você fica com raiva. Mas no trânsito não é um momento para você descontar raiva, não é um momento para você desopinar. Você tem que ficar, relaxar, tranquilo, bota uma música e aproveita a viagem. E sempre atento, né? E direção defensiva, o conceito, é a análise e o emprego das melhores técnicas de condução de veículos automotores, com o objetivo de evitar acidentes. A palavra é essa, evitar acidentes. E tem 5 elementos: o conhecimento, a atenção, a previsão, a decisão e a habilidade. Se faltar qualquer um desses elementos, você não é um condutor defensivo. E vamos começar pelo conhecimento. O que é o conhecimento para a direção defensiva? Você tem um conjunto de informações, seja sobre a via, ou sobre a sinalização, sobre a legislação de trânsito, ou sobre o seu veículo também. As limitações do seu veículo, né? As dimensões dele. Você precisa desse conhecimento para ser um condutor defensivo. E o segundo elemento é a atenção. E aí, a atenção, gente, como eu escrevi aqui, ó, é o emprego da atenção difusa, não é uma atenção concentrada. Você não pode, quando você está dirigindo, estar focado só no que está à sua frente. Você tem que estar olhando sempre para o retrovisor, sempre para o outro retrovisor. Tem que estar prestando atenção em tudo à sua volta, né? O espelho. Tem que estar cuidando de tudo, principalmente vocês que fazem transporte de pessoas, né? A responsabilidade é enorme, né? Você está carregando a vida de outras pessoas, não só a sua, dentro do veículo. E previsão. Alguém sabe, reconhece esse filme aqui? Premonição, né? Alguém lembra da história desse filme aqui? Como é que é a trama dele? Ele entra no avião, né? Aí ele tem uma visão, né, do acidente. E eu falo com o condutor defensivo, e na verdade ali no filme ele enxerga a tragédia, né? Eu falo que o condutor defensivo é aquela pessoa que enxerga a tragédia. Tá dirigindo, tá vendo um motociclista passando, vai falar, já olha e fala, ó, pode dar merda aqui. É o cara que já se antecipa e já vê a tragédia antes dela acontecer. Esse é o condutor defensivo. É aquele gosto ruim que dá, né? Na polícia a gente fala, deu gosto ruim. É isso, deu aquela sensação ruim. Decisão. É a tomada da escolha correta a partir daquelas informações, das informações que você obteve do ambiente, a informação que você tem do seu carro, se ele consegue realizar uma manobra, se ele tem aceleração suficiente, aí entra a decisão. E por último, a habilidade, né? Dominique Toretto, a capacidade, né, que você tem de manipular o seu veículo a fim de evitar um acidente. E aí vai de cada um vai ter a sua habilidade. Nem todo mundo dirige igual esse cara, né? E nem todo mundo consegue escapar às situações que ele escapa, né? Eu vi o último filme dele lá, não acreditei naquilo que eu vi. E aqui tem um dado que eu trouxe, ó, o Observatório Nacional de Segurança Viária aponta que 90% dos acidentes de trânsito são causados por falhas humanas. 5% dos acidentes têm motivação em falhas mecânicas e 5% quando relacionadas às vias. Portanto, não devemos adotar comportamentos que põem em risco a segurança viária. Alguém aqui reconhece essa imagem? É de um vídeo que viralizou há muito tempo que eu trouxe aqui para vocês. De um acidente que teve lá na 163, perto de São Gabriel do Oeste. Esse caminhoneiro bateu no ônibus, matou 2 pessoas. Vou mostrar o vídeo. Fez uma ultrapassagem ali onde não devia, né? Vou mostrar para vocês aqui o vídeo. Ali é proibido a ultrapassagem. Esse aqui é o melhor vídeo para ilustrar a direção O defensiva. motorista tirou o ônibus e acabou matando. Foi querer fazer graça. Você não matou 3 pessoas. Entendi. O condutor de lá. Vamos lá, eu vou passando aos poucos e pausando para vocês entenderem o que aconteceu. Passagem lá na frente, lá atrás, lá na frente. Ele foi querer fazer entrar na via na curva. O cara ultrapassando lá no fundo lá. Ultrapassou na contínua. Tem dois ônibus do lado dele, 2 micro-ônibus do lado dele. Esse caminhoneiro aqui, ele foi um condutor defensivo. Você vai reparar que
foi para acostamento. Foi para acostamento. Ó, ele viu E sem forçar o freio. a manobra de ultrapassagem, diga-se, num local inadequado, né? Faixa contínua. Sim, não, Tá tá bom? Inadequado. E ó, jogou ganhou o acostamento. Sim. O que estava filmando já estava cometendo infração de estar manuseando o celular, né? Sim. Mas Mas com certeza não teve manutenção. pelo menos ganhamos um vídeo aí para mostrar o que não fazer, né? E ó, o que ele fala? Vou sair não. Então ele estava desafiando o cara, né? Joga eles para fora ali e eu não vou sair. Poderia ter saído, né? Não custava nada. Ah, o ônibus estava lá. Tá vendo? São dois micro-ondas. Tem dois azul e um branco. E aí o caminhão, para conseguir evitar a colisão frontal, ele jogou ali para a faixa, né? Fechando o ônibus, e aí o ônibus teve que fazer uma manobra que acabou ocasionando a perda do controle da direção. E aí, ó. Ah, entendi. Aí o cara agora ele fala que ele se arrependeu, né? Nesse caso aí, ele filmou, aí a PRF atendeu o acidente, daí ele pegou o vídeo, né? Aqui ó, o que aconteceu, achando que ele tinha razão, né? E acabou que ele se complicou ainda mais. Tem que ser punido, né? Ele não evitou o acidente, né? Sim, Ele foi penalizado. acontecer. Era só ele ter aberto. Se ele tivesse A direção defensiva do Exato. faltou, não vou sair, tira o cara da frente. tomou uma decisão errada, né? Porque ele tinha conhecimento da situação. Infelizmente, a gente que está na pista no dia a dia, né, na via, a gente vê muita imprudência no trânsito. Por exemplo, você mantém a distância de segmento, né, conforme nós temos o carro grande, de 4 segundos, aí a gente vai ter a distância segura. Né? Isso. A gente mantém a distância segura e daqui a pouco vem o carro, ultrapassa e bum, entra na tua frente. Você, infelizmente, tem que dar aquela segurada no freio, fazer a direção defensiva, porque senão o cara entra, pode ocasionar acidente. O ônibus ou então qualquer carro que estiver na frente freia, quando ele entra não tem tempo, porque ele está ultrapassando, está vendo que não tem como ultrapassar e entra na tua frente. É muito imprudência dele. Quinta-feira eu fui para Três Lagoas, jogaram a viatura para acostamento. O cara tem coragem. A carreta carregando o container jogou a gente para acostamento. Vocês primeiro falaram pra ele, parabéns, você tem coragem. Aí Agora a gente né, continuou, né? E aí eu conversando com o colega, a gente tinha horário para chegar, né? Aí o colega falou, Campos, a gente vai chegar um pouco atrasado, mas a gente não pode deixar dessa forma, né? Aí, dando meia volta, vamos atrás dele. Aí, abordando o cara, o nome, né? Forçar ultrapassagem em faixa contínua, né? Então foi 4.500 para ver se ele, fora a suspensão, né? Forçar a ultrapassagem e gera suspensão do seu jeito de dirigir. Então, e na volta, eu tava lá no Motoshow de Três Lagoas, não sei se vocês conhecem. Na volta aí foi outra situação, né? Porque as motos esportivas estavam retornando, né, para Campo Grande e um show de imprudência lá, né? Eu tenho até um vídeo, não sei se eu não vou conseguir passar aqui para vocês, eu filmei. O cara não tem nem como dizer que não fez, porque tá no vídeo. Que 4 motos em fila, devia estar mais de 200 por hora cada uma, jogaram outra moto que vinha em sentido contrário pro bordo da pista, né? E eu peguei, cara, e foi passando assim, uma atrás da outra, e o cara, né? O risco de colisão frontal ali. uma moto menor sempre Uma moto, o cara tava com uma CGzinha, né? Os caras com BMW, né? Então, assim, é um desrespeito, né? Eu acho que o trânsito a gente precisa ter um pouco mais de empatia, né? Consciência é a palavra-chave. Consciência. Porque é um espaço compartilhado e a gente não pode agir dessa forma. Você ficar em Rivas do Rio Parque todo domingo, 8 horas da manhã, você vai ver isso aí todo santo dia. O trecho de Rivas é complicado. Rivas, Água Clara. Principalmente por conta das grandes empresas, né, que estão se instalando ali. Não, tô falando dos motoqueiros. E dos motoqueiros também. Não, todo dia tem acidente. Tô falando desses motoqueiros. Só dos motoqueiros. E aí, eu tinha isso para falar com vocês, mas o Renan também pediu para conversar sobre
sobre outro assunto, né? Mais com relação à parte de criminal, digamos assim. Isso. Criminal. O que acontece muito é gente transportando droga, né? Em ônibus, caminhão, toda forma de se imaginar, os caras já tentaram fazer. E muitas vezes o crime tenta cooptar essas pessoas, né? Muitas vezes em situação de vulnerabilidade. Não necessariamente a pessoa é miserável, mas às vezes ela está passando por uma necessidade transitória. E eles acabam cooptando essas pessoas para servir de mula, né? Do tráfico. E é uma preocupação que a empresa tem. Né? Eu não conheço o histórico da empresa, se já teve ocorrência desse tipo de motorista que está envolvido com crime, né, de fazer transporte de drogas, eu não sei. Estou há um ano em Campo Grande. Mas é algo que a gente tem que cuidar, tá? Dinheiro fácil não existe. Não existe esse enriquecimento fácil. Tudo vem com trabalho, com sacrifício, esforço, estudo. Tem um Porsche, não sei se vocês já viram o Porsche que a polícia tem. A gente tem uma Porsche Boxster 718. Ela toda adesivada, né? E ela foi fruto de apreensão. Provavelmente a gente não sabe o crime que a pessoa cometeu para ter adquirido aquele bem. Eu acredito que seja tráfico de drogas. Mas a gente usa ela nas ações educativas exatamente para ilustrar e mostrar que o crime não compensa, né? O cara conseguiu comprar e não rodou nem 5.000 km com ela e já perdeu, né? Então, agora está com a gente, né? E a gente usa para exposição. Um dia vai para não, se um dia vocês quiserem comprar. Porsche Boxster 2019. Tá na calça do uniforme, deixa de dinheiro. Porsche Boxster 2019, não tem nem 10.000 km rodado ainda. O valor de BBA dele é o valor do carro que você comprou. Você paga Comprei 2 pro Flávio. todo ano. Comprei pro Então, Flávio. a gente tem que pensar um pouco nisso, né? Não existe enriquecimento fácil, é ilusão. É ilusão e uma hora a casa vai cair. Como caiu para essa pessoa e para um monte de gente, né, que cai todo dia. Então, eu deixei meu e-mail também, para vocês. O Renan tinha pedido para eu falar sobre transporte de carga, né? Só que aí, por conta do prazo que eu tinha para me preparar, e por ser um assunto muito abrangente, que envolve amarração, peso de dimensão, isso aí ia ficar uma coisa muito técnica. E eu acho que talvez seja ideal a gente fazer isso em outro momento. Eu me comprometo a vir aqui de novo quando vocês quiserem, tá? Porque eu queria realmente conscientizar vocês um pouquinho sobre velocidade, uso do celular. Espero que vocês tenham pego um pouco da mensagem, né? Entendido um pouco da importância de ter esse cuidado, de entender consciência sobre o trânsito, né? Um desafio que a gente tem todo dia é conscientizar as pessoas, porque, principalmente adultos. As crianças é fácil. A gente vai nas escolas e com as crianças geralmente costuma ser mais fácil porque elas estão abertas à informação, não trazem, às vezes, algum tipo de vício, sabe? Algum costume. Vício eu digo assim, algum costume errado. O adulto às vezes é um pouquinho mais difícil, mas eu espero que vocês tenham absorvido pelo menos um pouquinho. Pelo menos a parte de velocidade, o uso do celular, alguma coisa tenham levado para casa com esse bate-papo que a gente fez hoje. E aí, caso vocês tenham alguma dúvida com relação à legislação, algum caso particular que vocês tenham, né? Às vezes eu vou em evento, assim, vem cada tipo de dúvida, a pessoa querendo fazer um trailer, como é que faz, varia muito. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu deixei meu e-mail aqui, se quiserem anotar, aqueles que estiverem interessados, é mateus.campos@prf.gov.br. E aí eu vou responder assim que possível, tá? Não costumo demorar. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, não só sobre trânsito, mas se tiver dúvida sobre concurso público, PRF, como é que é a carreira, como é que é a rotina de trabalho, qualquer coisa que vocês tiverem curiosidade para perguntar para mim, estou à disposição para responder, tá bom? Agradeço mesmo a oportunidade de estar aqui com vocês hoje.
É muito bom saber que a empresa, né, tem essa preocupação com os seus motoristas, né, de conscientizá-los, de dar uma preocupação com a vida deles, né? Então, assim, queria agradecer de novo, tá? Obrigado mesmo. E, então, foi um prazer estar aqui com vocês, com o Marcelo, com o Dan, É muita gente, eu não vou lembrar o nome de todo mundo. É muita gente mesmo. E se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar, alguém já se envolveu em um acidente de trânsito? Já? Como é que foi? Mas no nível do rapaz. Você estava dirigindo o quê? Estava na minha moto mesmo. É? Aí o rapaz atravessou. Como a preferencial ele. Acontece muito, né? Isso para almoço principalmente. Qual que vocês acham que é o veículo que mais se envolve em acidente de trânsito? Moto. Com certeza. E o gênero? Masculino. Masculino. Homens, jovens, conduzindo motos. Por exemplo, nós temos na Judicatinha que teve aqui dois motos. Praticamente quase no mesmo local na Judicatinha. Tem essa velocidade, perdeu o controle. Acho que falta pardal. Eu acho que falta responsabilidade, consciência, porque tu tá ali no dia a dia, você vê motorista que bebe, motorista que usa droga. Isso. Poxa, eu tava vindo pra cá pra garagem um dia desse, eu Não, pego ainda o Uber. motorista usando sem É imagina. tudo isso. Entendeu? Então, quer dizer, eu tava vindo pra garagem, vindo para aquele serviço, pego o Uber, o motorista vindo para no sinal, daqui a pouco eu só escutei a colisão. Uf. O cara tava no telefone. Tava assim, quando viu, o sinal tava vermelho, bateu. Quando eu fiquei com dor nas costas, acho que tava até 8 de plantão. Eu falei, ó, segura aí que eu já tô chegando. Foi 1 ou 2 segundos aí, ou até mais de desatenção. Foi olhar, o sinal fechou. Agora você enche a cara, fuma droga e vai pegar o ônibus lá, vai. Gente vai falar, você é motorista? Vai puxar a vida, pô. Você Quem não vai pode usar nesse esse tempo. esse porcaria para puxar a vida? É um incompetente, um responsável. Mas, infelizmente, Eu já acho independente, mesmo que você não esteja carregando vida, se seu carro sozinho, você já está errado. Você está errado. E você vê muitos caminhoneiros fazendo isso, né? E a repite, eu não sei o que e tal, então, infelizmente. Não, já aconteceu de você ver o cara dirigindo Nada. a 21 horas direto. Uma dúvida, a gente tem nossas etiquetas isso é mais para a abordagem da PRF que faz nossos carros. A gente tem 3 modalidades de etiqueta. Aquela que vai na mala do cliente e tem uma que ele tem de mochila. E vai. Às vezes, essa etiqueta, a gente não tem o controle dela, porque a gente etiqueta a bagagem do cliente e fica em cima de uma lei. Eu já percebi algumas abordagens no carro, o policial o PRF, a gente sobe e quando vai olhar a bagagem, eles não, alguns olham, outros não olham a questão da etiqueta. Vocês têm algum padrão para isso? Olha a etiqueta da bagagem de mão mesmo, botão em cima, Isso. né? A sua dúvida é com relação a se existe um padrão de fiscalização da bagagem? Isso. Olha, não posso. Se eu falar, se eu explicar, aí já vai mais ou menos vai invadir um pouco a informação que a gente tem, sabe? Entendi. Aí. Mas. Confidencial. Confidencial, digamos assim. Existe um motivo para às vezes a gente fiscalizar uma mala, outra e outra não, sabe? Não é a cura, digamos assim. A gente. Toda vez que eu fui parado, eles estão com suspeita, ele falou. porque Poltrona Natal, tem mala? Isso, Isso é. Beleza, ele coloca lá. Só que eu já peguei, já coloco os passageiros, espera a gente colocar, entra lá dentro do time e joga fora. Vai dentro. Infelizmente acontece muito isso, né? Eles tiram, botam em qualquer lugar aí. Só que aí eu detei, né? Falei, não, o cara tá com mochila tal. E eu peço que vocês, motoristas, prestem atenção nos passageiros. Às vezes uma informação que vocês têm pode ajudar muito a gente, sabe? Então. Eu não dou sorte com esse tipo de pessoal, não. No mês passado, estava Também é assim. uns 45 minutos Isso, sem pode. tempo, o 14:45 eu estava saindo do lugar, a mulher falou, essa mulher bonita mesmo, a malona roxa assim e tal. Aí eu não gosto de ser atrasado. Eu não sei no horário que eu não odeio ser atrasado, porque esperando muito menos.
porque a gente sempre anda no meu horário, graças a Deus. Aí a mulher veio atrasada, vai pra Brasília? Eu falei, ai, você não agora, você está atrasada. Aí embarcou, de boa lá. Aí ele falei pro rapaz que tá embarcando, eu falei, droga, será droga? A mulher é muito simpática, bonitona, geralmente esse mulher tá morar ponta risco, né? Mas, Tudo quebrado. tá, aí cheguei na saída lá de Campo Grande ali, aí veio a Receita Federal. Aí olhou tudo na frente, não achou nada, graças a Deus. Aí falou assim, tá ali, ó, lá atrás, tem uma Mala Roxa. A moça entrou na conta número 1, muito simpática comigo. Geralmente isso não acontece. Mulher bonita não mora com motorista não. Dá atenção melhor aí. Aí foi lá atrás, foi o japonês, foi mais 2 pessoas atrás. Abriu a mala, 26 tabletes de maconha. Aí eu peguei, vai chamar a polícia, nós somos a polícia, se for pra mim. Boa sorte. Ele segurou ela. Bom, ficou lá resmungando, cheirando, aí, ó. Adiantou? E depois você ainda foi parado na PRF lá em Jaraguari. Também, isso aqui, Foi eu que atendi isso aí. Você não chegou no não, já tá lá atrás. Rapaz, a gente está no ramo, eu tenho 15 anos no ramo, a gente conhece a pessoa que vai transportar isso aí. O comportamento da pessoa você já entende, você conhece. Por favor, você denuncie, tá? É isso. E ajuda bastante, não? Porque isso aí que você fez, pô. Direto, Totalmente você já trabalha foi gente. com o tempo do carro parado, você já ó, é tal pessoa. Aí, teve uma vez que teve uma vez que não teve escolha daqui pra lá, não tem uma. Aí eu liguei na pode, para o ó, mas não escolhe nosso carro aqui, que o negócio tá certo não. Aí você consegue sair Beleza, lá. tava lá em Mirim lá, falou, achou 12 tabletes de skunk, aqueles pacotinhos de skunk, lá em cima. Puxei e entreguei também. Muitos também não denunciam por medo também de represália, né? Que acontece muito. A pessoa vai, você. Ando com uma bagagem, Então, então isso passa livre. Então muitas pessoas têm medo das represálias, né, que acontecer. Que já aconteceu já. Mas o próprio policial, ele não coloca a sua cara em risco. Ele pega você fora do ônibus, manda todo mundo entrar e pergunta se tem alguma coisa aí. Eu já levei 2 já. Valeu! Certeiro? Certeiro? Acertei. Não, o outro tava errado. O 50%. outro era militar. Tomou na só. O outro era militar. Eu cheguei a pegar para instalar a lá. Transporte de droga em ônibus Aqui é uma roça que é contrabando direto, né? Paraguai aqui, Bolívia. Então, assim, Aqui é estado de fronteira, né? Eu queria de Brasília pro lado. Eu tô assim, eu falei, rapaz, você aqui é forte. Eu não quero tudo para você, eu ficar parado primeiro que você tá lá não tem. Ontem em Venceslau eles fizeram a festa. Pararam no caminhão, na carreta e pegaram o ônibus. Que foi com o carrinho. Tem que ter uma apreensão. Constou reportagem. Esse ano a gente teve uma apreensão de 1 tonelada e 800 quilos de cocaína. Uma só, né? Uma apreensão só com isso, né? Só. Isso mesmo. Quase 2 toneladas de cocaína Isso, dentro do caminhão. isso tudo é tudo queimado, né? Tudo dilacerado. É. Você bota no forno grandão. Depois a gente fica uma amostra para servir para testar, né? Para fazer a comprovação de que o laudo definitivo que a gente fala, que comprova que é droga, e o restante vai tudo para o incinerador. Na mesma hora, assim, Geralmente é muito rápido. Geralmente não demora. E se esperar o processo terminar aqui no Brasil, né? Vocês têm uma plantação em algum lugar. Vocês têm uma plantação em algum lugar. Quem vai acabar fazendo, vai acabar nascendo dos tabletes. Então, Na verdade, o pessoal tem muita dúvida com essa questão da velocidade. muita dúvida do quê? Da questão da velocidade. Quais dúvidas? Por exemplo, você apresentou ali a decisão, né, do STJ. Às vezes o pessoal não consegue assimilar quais são os impactos, né, para o condutor do veículo, no caso. Né? Vamos pensar assim. Se você às vezes está numa via de, por exemplo, 50 km por hora e às vezes perto de uma escola, né? Quando tem escola geralmente tem lá, devagar, escola, né? No pavimento.
e você, por exemplo, passa 100, pode ser que alguém venha interpretar que você assumiu o risco de matar alguém, né? Foi culposo, será mesmo? Pô, o cara que passa, dobra a velocidade regulamentada em frente a uma escola no horário de saída de criança, por exemplo. Isso é um exemplo assim, muito absurdo, né? Que eu tô dando. Mas isso pode ser considerado dolo eventual. A pessoa pode ter assumido o risco de matar alguém. Então, existe um homicídio culposo no trânsito, que é quando a pessoa, ou por imprudência, negligência ou imperícia, tira a vida de alguém, né, no trânsito. E, a depender da situação, aí vai de caso a caso, o juiz pode interpretar que a pessoa tinha dolo. Já aconteceu, por exemplo, se não me engano, teve um caso emblemático de um estudante, se não me engano, 2 estudantes pegaram uma caminhonete no modelo dela e foram fazer um racha. E acho que foi na rodovia, não sei se foi estadual ou federal. E matou uma família. Teve colisão frontal, matou a família. E geralmente o cara que está no carro maior escapa, né? E aí, no caso, foi. Se não me engano, ele tinha bebido também. Teve esse fator ainda, grave. Então, exato. O cara, se eu não me engano, nesse caso, o juiz entendeu que ele teve dolo eventual. É claro que teve uma discussão enorme com relação a isso. Isso aí correu há 15 anos. Vou fazer uma pergunta. No caso, a via tem 90, a via é de 90 km por hora. A probabilidade do acidente, se o condutor está a 95 por hora, acontece um acidente, ele já assumiu isso, está a 95 por hora. A via de 90. Sim. O cara, vamos lá, bota 93, 94. Acontece um acidente, lógico que vai ser um risco que a pessoa está correndo, que o condutor está correndo, certo? Isso. No caso, ocorreu um acidente, ocorreu qualquer coisa, a culpa gera toda do motorista, mesmo ele estando, por exemplo, o acidente ocasionou, mas ele está conduzindo certo, apenas acima da velocidade da via, ele passa a acelerar. A via a 93 ou 95 por hora. Se a velocidade máxima permitida é 90, você não pode andar 91. Você já está errado. Só que ao mesmo tempo nossa legislação incentiva uma Bateu a velocidade máxima, né? Só pra você saber. Você viu a diferença de 5 quilômetros? Um minutinho. Tem alguma via no Brasil acima de 90? Que para veículo pesado? Não. Depende. O que acontece? A regra geral é 90. Certo. Se tiver sinalização, placa, regulamentando de forma diferente, botando 100, aí tá ok. O que vale é a placa. Aquela regra geral. Mas a regra do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, isso. Ela coloca que tem hipótese de veículo pesado andar acima de. Sem sinalização, não. Sem sinalização. A regra é, digamos que você está num trecho que está lá, veículo pesado pode andar assim. Você está andando lá Castelo Branco, isso daí. Você está andando lá. Aí, depois de alguns quilômetros, não tem mais sinalização de velocidade nenhuma. Você tem que voltar no momento. Você tem que voltar novamente. Mas em circunstância de um acidente, por exemplo, dessa mudança de velocidade numa via, está 100, aí ela muda para 90. O que sobrecai sobre o Código de Trânsito Brasileiro? Então, é de caso a caso, né? É muito difícil eu poder dar uma resposta universal para algo muito específico. Não, mas específico, assim, dentro do Código de Trânsito Brasileiro, porque a lei deixa bem claro no âmbito dela. 90, 80... Olha, eu vou te falar o seguinte. Digamos que tem uma placa que fala que a velocidade permitida é de 100. Certo. Se eu não me engano, isso é porque eu estudei já faz um tempo, eu teria que dar uma revisada. Mas tem uma distância, se não me engano, de 2 km a partir da placa, que nesse trecho, após a placa, a velocidade é de 100. Depois de se for 2 km e 10 metros, já volta a regra do CTB, de 90, entendeu? Então, se eu não me engano... Mas então a placa ela sobrepõe ao CTB? Não. Se tiver uma placa falando, ó, nesse trecho aqui, pode andar assim 95, 100, aí você pode. Mas saiba que se em algum momento não tiver mais sinalização nenhuma, você andou alguns quilômetros e não tem mais sinalização nenhuma, é porque volta a regra do CTB, entendeu? Tá. É porque lá em Goiânia mesmo, na 060, isso é que ela tem 110, vai até
100 para... umas partes 100 e outras 110 para carro pequeno, a placa bem específica. E caminhões pesados, veículos pesados, 90, pode passar. Isso. Aí é a regra da via toda. Aí tem uma parte da via que entre Goiânia e até Anápolis, que é tudo 80. Aí tá lá 80. No caso do Corpo de Manglete, eles reduziram essa faixa para 80. Aí todo mundo tem que andar 80. Isso. Aí então, nesse caso aí, se sobrepõe a placa. Isso. Não. O que vale, tendo placa, segue que está na placa. Não tem placa, segue, vai para a regra do CTB, que é 110 para automóvel, motocicleta. Regra de circulação. Isso. E 90 para os veículos mais pesados, né? E transporte Que mesmo que é uma sai daqui do posto São Gabriel, vai até lá. Ali não tem placa. vai pela regra geral. São Pedro, aí não tem placa ali. Ali assim, 80 e 90, tem carro de 80 e carro de 90. Sem placa. Não, tem uma parte Só que que não faz. só que é Você passa específico. depois do A placa vem de 90, logo depois vem de 80, sabendo que aquele período de 90, você vai assumir 80, entendeu? Até um certo placa você pode andar 90. Automaticamente a placa está dizendo ali que você, a partir daquela placa, é 80 km por hora. Então não tem como o cara errar. Já fala os trechos, já. A partir daquela 90 km. Radar 90 km por hora. Isso. Passou, tem uma placa dizendo que 80 km então tem que respeitar. Diminui. Exato. Porque na verdade o ponto que o Marcelo levantou, esse exemplo que ele estava querendo utilizar de 95, né? Por exemplo, ele está andando lá, está trafegando normal, só normal, porém com 95. É isso aí. E se vem o condutor, por exemplo, o vídeo mesmo que você apresentou, né, que for só ultrapassagem, ele vem de frente com ele. Aí ele queria saber essa questão, anula o fato dele não estar errado, ele está seguindo ali o sentido certo. No caso, anula, né? Ele está acima da velocidade da vida. Essa era a dúvida dele. Isso. Só que você está acima, você já está assumindo o risco, né? Culpa concorrente. Sim, Culpa concorrente que a gente fala, né? Culpa concorrente. Tanto a pessoa de lá tinha culpa, quanto você que estava sendo. O cara está inconsciente, quer dizer, está consciente, está aqui, estou consciente, estou andando a 95, mas, tá ali, está andando. Não, tô certinho, tá fora do limite da via, mas tá ali, tô certinho, tô andando na faixa, tô dirigindo, tá certo. Mas procura a consciência do cara, entendeu? O cara andando ali, o motorista ele tá consciente, mas na realidade ele tá errado. Acontece um acidente, que para ele estar aqui na faixa, acontece de um outro carro, um veículo vir na contramão e pegar ele de frente, mesmo assim ele assume todos os riscos, né? Ele assume toda a culpa também mesmo, trafegando. Olha, eu fico até um pouco sem pouco assim, sem jeito de falar sobre isso, porque o que acontece? A polícia, a gente não fica fazendo julgamento de quem estava certo e quem estava errado. Mas quando tem um acidente, mas pega o disco, não pega? Isso. Não confere o disco. Quem faz isso geralmente não, a gente tira foto, né, para registrar, porque a gente faz um laudo. Por exemplo, aquele caminhão que estava ali, ele não se envolveu, mas o veículo bateu nele, não bateu? Que pegou no encostamento? O caminhão, daquele que pegou no encostamento do vídeo, ele foi não bateu não. Não, ou jogou para o acostamento e saiu dele. Saiu liso. Tá, foi até embora. Se caso aquele caminhão tivesse a 95 por hora da via e tivesse acontecido de encostar nele, ele tinha que parar, tinha que resolver. Pega um disco, ele se envolveu no acidente, ele está completamente errado. Não, tá. Ele não respeitou a velocidade, né? Mas pode ser que, se ele tivesse respeitado, o acidente poderia ter sido ele não estaria naquele lugar naquele momento, porque ele estava atrasado. Poderia ter sido evitado. Marcelo, mas na verdade, eu acho que consegue interpretar bem o que você está tentando dizer, é a questão do vídeo da velocidade, a diferença. Do 60 ou do 65, você viu o resultado que dá. Isso. Então é o caso 90 95. 5 já dá muita diferença. Exatamente. Se você estiver na velocidade normal, a probabilidade do acidente é bem mínima. Se ele tivesse 90 ali na suposição sua, se ele tivesse 90 naquela batida ali,
não estaria chegando naquele momento, ele tá bem para trás, estaria livre para fazer a ultrapassagem, mesmo estando errado. Entendeu? Porque assim, a gente como polícia, a gente não fica. A gente, no nosso laudo é técnico, então a gente não fala quem teve culpa do acidente. Se teve uma colisão frontal, por exemplo, a gente fala qual foi a causa. A causa foi que o veículo A passou a ocupar a faixa do sentido da contramão, né? Por exemplo. Sentido contrário. A gente só fala isso nos nossos laudos. Aí, se a pessoa vai ser penalizada. Mas aquele vídeo lá, o rapaz que estava filmando só tomou multa. Ele não foi responsável pelas duas mortes. Quem foi responsável foi o cara que fez a ultrapassagem. Ele respondeu também, ele fez a infração. Então, o caso dele só seria pagar a multa. Multa e prejuízo. Poderia, multa, estava no celular, multa de ter dirigido sem os cuidados necessários, né? Tem algumas infrações de trânsito para aquele caso, né? Porque antes dentro Então, mais de uma multa. Uma conduta sua pode ocasionar. O cara tá aqui, tá pensando que tá fazendo certo, o cara pode ver que ele bateu. É isso aí. Deixar de conduzir. Quer dizer, ele bateu, pra ele tava certo, mas ele tava tudo errado. É essa a questão. Todo mundo entendeu, Marcelo. Todo mundo entendeu. Ele tá certo, mas tá errado. É isso aí. Ou seja, ele tá errado de estar certo. 30 anos que ele não fica tão feliz desse jeito, rapaz. 30 anos que ele não fica feliz desse jeito. Mas gente, vocês tendo dúvidas, podem mandar e-mail para mim, tá? Porque é muito. Cada hora de engenheiro, se a gente tiver alguma ocorrência para acionar o PRE, 191, mas a gente pode ligar direto nos postos se a gente localizar no comércio, ou a gente tem que ter sinal também para fazer alguma ocorrência? Não, o melhor, eu acho que o mais rápido é o 191, porque aí vai para a central já filtra se às vezes é um trote ou alguma coisa desse tipo. E daí já passa para o comando regional que a gente tem, e o comando regional já manda para o WhatsApp para a equipe que está no trecho. É coisa bem rápida ligando 91. Então, assim, qualquer emergência que tiver. Campos, falando sobre velocidade, eu tenho duas dúvidas. São dois radares que a gente tem aqui no nosso trecho para Presidente Prudente. A primeira saindo de Anhanduí. Tem um radar de 60, né? 60 na frente de um posto, indo daqui para lá. Sim. Aí tem um outro mais na frente. Aquele ali não tem placa. Não tem? Não tem placa nenhuma. Não tem placa nenhuma. Né? Pela lógica, né, a gente tem que seguir a última placa. Né? Então a gente tem que passar a menos de 60 km por hora. Sim. Eu já passei a 80 e até agora não chegou muito. 80. É que depende da área. Eu já passei a 80. É só uma coisa que não te chamou ainda. Não tem que passar, não. Ela tem placa voltando, hein? Também? Tem. É controlador do velocidade. 40 km por hora. 40 km por hora. Não bate pra frente. Eu vou aqui atrás. Você daqui pro Depois do rio. Daqui pro rio. Depois do. Não, aqui atrás. Aqui no começo do Anhanduí. Tem um radar de 60. Logo chegando mais à frente, Aí é 40 por hora. Aí depois tem um 60. Aí na frente tem um 60. E lá na frente de 80. O último Mais lá, pra o último é 80. 80. Então, é esse que é o negócio. Só que ali não tem placa. Tá? Ali não tem placa. Por isso eu queria saber. O outro é na entrada de Angélica. Antes de chegar no posto de Casa Verde. É outro lugar também que não tem placa. Nem subindo e nem descendo. Aí nesse caso tem que acionar o órgão com circunscrição sobre a via, né? Que ele é responsável pela sinalização. Realmente não tem, mas se chegar na BR. Ali não tem. Não, aí tem que acionar o órgão com circunscrição sobre a via para ele e avisar, né, dessa ausência de sinalização. Mas aí a segurança não seria da BR. Oi? Essa parte não seria da BR. Seria DENIT.
Rapaz, eu fui virar. Ali eu passo 60, ali eu não arrisco não. Ali até agora não arrisquei não. Já pensei 2 vezes em passar, mas não. Ó, gente, não, a gente não compensa atraso com velocidade. Não, concordo. Mas só que, né, pelo Código de Trânsito Brasileiro, todo tipo de radar, todo tipo de lombada, Não, sim, ele tem que ser regulamentado. Isso. O que seria? Placa, indicador. Né? Se eu for seguir, né, o que você acabou de falar, né, a placa está a mais de 2 km antes do radar. Então, olha, tem que ir pelo Código de Trânsito Brasileiro. Eu falei essa distância, não, eu falei essa distância, mas não, pode ser tudo bem, é o que seja outra, né? Porque faz tempo. Pelo Código de Trânsito Brasileiro, então ali eu poderia passar 90 km por hora. Porque eu estou com um veículo grande. Mas ali eu só passo a 60. Né? Ali eu só passo a 60. Mas já vi muito caminhoneiro ali passando chutado. Qual que é a velocidade daqui? 80 km por hora. 80 você não pode passar não. Não, aí foi o que ele acabou de falar. Né? Depois de um certo ponto, né, eu posso voltar para a regra de trânsito. Então, mas a regra que colocaram na rodovia é quanto? 80, no trecho. Você vai passar 90? Não, então, é aquele negócio, isso é muito discutível. Ali teria que ter uma placa, e não tem. Correto. Mas nesse trecho, vamos colocar. Eu já passo a 60, subindo, descendo, passando do lado. Vamos colocar, daqui a Nova Alvorada. Qual que é a velocidade daqui? 80. Pronto. Correto? Se eu tiver andando a 90 ou a 100, eu vou estar quantos por cento acima da velocidade? 90 vai dar. 10% da 88, 20% da 96. São 12,5%. 12,5%. E, ou seja, É discutível. É discutível. Tem que falar com o perite. Se não tem sinalização, cria muita complicação. Você vê hoje, né? Você viu que eu estava vindo a 80, quando eu cheguei ali naquele radar de alimento, eu abaixei para 60. Mas aí cria muita complicação. O próprio perite, ele drone, deixa muito vago. Agora tem esse dronezinho agora caindo no céu aí, tudo metendo o zoom nosso. Deixa eu saber. Ué, se for aqui no radar mesmo, já aparece, ó. A área de drone, eu já vi todas aqui no Rio Verde direto, esse dronezinho. Estão fiscalizando com o drone agora, Mas não deve ser velocidade, não. Eles não devem estar fiscalizando velocidade, Não, é tudo. É tudo. Até cinto de segurança, pô. Velocidade eu acho Foi até um caminhão sem cinto, tá todo em cima. Não, velocidade eu não sei. Velocidade eu acho improvável, mas acho que é irregularidade mesmo. O da grade, eles estavam configurando, ela passou o sinal vermelho, eles estavam esperando. velocidade só o radar e radar móvel. Porque é improvável, dá uma imprecisão muito grande para o drone. Não é provável. O drone abaixo, ela veio assim a foto, já era. Mas o drone pegou uma vez. Não precisa tomar cuidado. Pegou, foi? Pegou o quê? 5? É o quê? 5? Foi velocidade. Velocidade. Pelo menos se chegar a multa lá, foi não. Faz tempo, já tem mais de 2 anos que eu não venho. Eu estou há pouco tempo no estado, mas ainda estou conhecendo as coisas. Fazer um ano ainda que eu cheguei. Mas então, gente. Vamos lá. Eu tenho. Opa, pode falar. Tem algum tempo mínimo para fiscalização? Parada para fiscalização? Como assim? Ou o máximo, o tempo máximo? O tempo máximo que a gente pode segurar você lá. Isso. Quando te fiscaliza. Isso. Não? Aí achar. Não é achado. Depende do que ele está fiscalizando. Tem fiscalizações, tem alguns tipos de fiscalização que demora mais, é natural. Às vezes você quer olhar os freios do veículo, você tem que entrar embaixo ali da carreta, olhar tudo, para ver se tem algum que está amarrado, né? Então, assim, tem. Às vezes o policial quer fiscalizar freio, quer fiscalizar tacógrafo, quer fiscalizar equipamento obrigatório, quer fiscalizar tudo. Aí leva mais tempo, natural. Mas não tem. Vai do policial, né? Da vontade dele. E a policial tem 5 minutos parado. Tem policial que não. Faz o cara crachar ali, tá de boa. Vamos. Aí vocês entram em contato com outras corporações, e às vezes a gente parado aqui,
Chega ali, aí a PM para. Fiscalização de trânsito, geralmente, não, a gente não fica comunicando, já fiscalizei esse caminhão. Não faz, né? Não faz. Eu já fui parado uma vez, o cara chegar pra mim, com a Polícia Federal, e falar assim, você já foi parado? Já, ou recorda? Vai de cada órgão, né? Você já foi parado? Já. Então, tchau. A gente não faz isso. Então, o tempo de fiscalização depende, né? Se, por exemplo, o cara tiver igual um que foi pego, ele estava transportando bezerro, estava 21 horas direto o guarda falou, você não segue, ou você dorme, você vai ter que dormir aqui. Dorme aqui, eu não vou deixar você seguir viagem. Então, sabe? A única vez que pegaram alguma coisa dentro do meu carro, eu fiquei 45 minutos parado. E 3 policiais federais lá dentro. Descia um, botou tal coisa. 40 minutos parado no carro de um celular. Celular? Aquilo eu achei absurdo, mais caro de um celular. O PM foi lá, pegou o celular do garoto, botou o garoto pelado, que eu achei também que um desaforo, entendeu? Deixou o menino pelado na via. E esse negócio de um celular. Fiquei 40 minutos parado ali. Eu não vou poder opinar sobre esse caso, porque é outra instituição, eu não sei como é que é o caso. Era por causa de um celular, 40 minutos. O garoto não sabia a senha, para ele o celular era roubado. Não era nem a questão de droga, de tráfico. O tempo de fiscalização varia muito, né? Depende. A gente está fazendo uma operação ali. O celular dele, ele não sabe. Quarta senha, ele não sabia a senha, o celular era roubado, e bateram no menino. Infelizmente, esse tipo de situação aí acontece, né? Mas eu não sei qual é a situação, né? Eu não estava lá presente, então não consigo opinar sobre o procedimento da Polícia Militar. Se tiverem mais alguma dúvida, a gente pode mandar aí. Isso que você vem trazer aqui é excelente, porque vem reforçar o que a gente passa dentro da sala de aula aqui no CTR. Eu sou um dos instrutores da empresa, né? Então a gente lida muito com essa situação, direção defensiva, né? Na parte de pobreza que você passou aí, é excelente, né? Principalmente para conscientizar mais ainda, né? Os nossos motoristas aí, uso do celular, excesso de velocidade, né? Então isso vem reforçar mais ainda o que a gente passa dentro da sala. É excelente. É bom saber que tem essa capacitação, né, dentro da empresa. Passa sim. Bom saber. E acho que é isso, né, gente? Se tiverem mais alguma dúvida, meu e-mail está à disposição aí. E aí a gente vai conversando. Eu me comprometo a voltar aqui depois também para falar sobre transporte de carga, né? Porque aí já envolve resoluções do CONTRAN, e é algo bem técnico, e eu acho que não era o momento certo para... Senão ia ficar muito assunto distoante, sabe? Uma vez pediram para fazer uma palestra numa escola e pediram para falar sobre uso de droga, trânsito, bullying, pediram para falar sobre tudo. Você falou o primeiro assunto, a criança já absorve lá primeiro, quando ele está no segundo assunto ele já não vai ter mais cabeça. Então, assim, tem muita informação também de uma vez, não é bacana. O legal é ter uma mensagem simples, assimilável, e que a gente consiga trabalhar num dia e depois a gente pode falar sobre o transporte de carga, que aí já é bem mais complexo, né? Já envolve mais também cálculo, matemática, né? Calcular peso, então... Ok. Obrigado mesmo, gente. Maravilha, legal.